Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos estudar e realmente aprender direito constitucional. Então, vamos começar? Então, queridos alunos, querido estudante, você que está se preparando para o exame da OAB ou para um concurso público ou apenas estudando para aprender realmente direito constitucional. Hoje nós vamos falar sobre a classificação das constituições. Olha só, nós temos várias classificações para as constituições. Vários doutrinadores, eles vão classificar as constituições de uma maneira toda especial. Eu vou trazer para os senhores uma classificação que, ao meu modo de ver, é uma classificação suficiente para o entendimento da matéria. Pode ser que alguma classificação que eu fale aqui ou que eu não fale aqui conste em um livro ou outro livro. Desta forma, eu estou explicando que a classificação que eu vou utilizar aqui é uma classificação que a maioria da doutrina adota. Ok? Muito bem. A maioria da doutrina vai dizer que a Constituição, ela pode ser classificada quanto ao seu conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, quanto à origem, quanto à estabilidade e quanto à extensão ou finalidade. E cada classificação dessa vai ter uma subclassificação, ok? Então vamos lá. Primeiro, quanto ao conteúdo. O que a doutrina nos ensina quanto ao conteúdo na classificação das constituições? A primeira classificação que nós vamos estudar é quanto ao conteúdo, que se subdivide em Constituição material e Constituição formal. Primeiro, Constituição material seria o conjunto de regras materialmente constitucionais que regulam a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os direitos fundamentais. Tais regras podem ou não estar no corpo da Constituição. Há exemplos de regras materialmente constitucionais disciplinadas fora da Constituição, como, por exemplo, o Estatuto dos Estrangeiros. Ok? Então, Constituição material é aquela que essencialmente traz no bojo ou no seu texto a estrutura do Estado, dos seus órgãos e os direitos fundamentais. A segunda subdivisão seria a Constituição formal. O que seria uma Constituição formal? É o conjunto de regras jurídicas inseridas no texto constitucional. Diga ou não a respeito das matérias materialmente consideradas constitucionais. Ou seja, será aquela Constituição que elege como critério o processo de formação e não o conteúdo das normas. Desta forma, para a Constituição formal, não importa o conteúdo, importa o processo de formação. Ela não se atém somente aos conteúdos materialmente constitucionais. A nossa segunda classificação é quanto à forma, e ela pode ser não escrita,
costumeira ou consuetudinária, ou Constituição escrita. Vamos de início à não escrita, costumeira ou consuetudinária. O que é uma Constituição nestes modelos? É a Constituição em que as normas não constam num documento único e solene. É formada por textos esparsos reconhecidos pela sociedade como fundamentais e baseiam-se nos usos, costumes, jurisprudências e convenções. Exemplo clássico desse modelo de Constituição é a Constituição inglesa. Segunda subdivisão, Constituição escrita. O próprio nome nos ajuda a explicar. Seria aquela Constituição formada por um conjunto de regras sistematizadas e organizadas em um único documento, estabelecendo as normas fundamentais de um Estado, como, por exemplo, a Constituição brasileira. Todo o rol de normas constitucionais estão inseridas em um único documento, que é a nossa Constituição Federal de 1988. A nossa terceira classificação é quanto à extensão ou quanto ao modelo, e ela pode ser sintética ou uma Constituição analítica. Primeiramente, a Constituição sintética é aquela enxuta, vinculadora apenas dos princípios fundamentais e estruturais do Estado. Não descem às minúcias, motivo pela qual são mais duradouras, na medida em que os seus princípios estruturais são interpretados e adequados aos novos anseios e atividades da Suprema Corte. Exemplo clássico de uma Constituição sintética, concisa e breve é a Constituição norte-americana, que tem apenas 7 artigos e 26 emendas. Ao contrário, nós temos agora a Constituição analítica, que, por outro lado, são aquelas que abordam todos os assuntos que os representantes do povo entendem serem fundamentais. Normalmente descem às minúcias, estabelecendo regras que poderiam estar em leis infraconstitucionais. Como exemplo, nós temos a brasileira, que é uma Constituição extensa, longa, ampla, prolixa, que desce às minúcias. Ok? Vamos à nossa quarta classificação de Constituição. É pelo modo de elaboração. E ela pode ser dogmática ou histórica. Dogmática, sempre escritas, consubstanciam os dogmas estruturais e fundamentais do Estado. Elas se aproximam das constituições escritas. As constituições históricas constituem-se através de um lento e contínuo processo de formação, ao longo do tempo, reunindo a história e as tradições de um povo. Aproximam-se assim das constituições costumeiras, que tem como, por exemplo, a Constituição inglesa. A nossa quinta classificação das constituições diz respeito à origem e ao processo de positivação. E da mesma forma, nós vamos ter duas subdivisões. Primeiro, Constituição promulgada ou democrática, ou também conhecida como popular, votada ou convencionada. Tem um processo de
positivação proveniente de acordo ou votação. É delineada por representantes eleitos pelo povo para exercer o poder constituinte. Exemplo clássico, a nossa Constituição de 1988. Por outro lado, as constituições outorgadas são aquelas impostas por um grupo ou por uma pessoa, sem um processo regular de escolha dos constituintes, ou seja, não há a participação popular. Na nossa história constitucional, nós tivemos algumas constituições outorgadas, como, por exemplo, a Constituição de 1937 e a Constituição de 1967. Sexto e última classificação é quanto à estabilidade, mutabilidade ou alterabilidade. E aí nós vamos ter 4 subdivisões, ok? Iniciando, a doutrina chama de imutável aquela Constituição que seria inalterável, verdadeiras relíquias históricas. Elas são inalteradas, não se pode mudar, são imutáveis. Segunda subdivisão são as constituições rígidas. Para serem modificadas, necessita de um processo especial, mais complexo do que exigido para a alteração da legislação infraconstitucional. Terceira subdivisão são as constituições flexíveis, que podem ser modificadas por procedimentos comuns, o mesmo utilizados para leis ordinárias. Nossa quarta e última subdivisão seriam as constituições semirrígidas, que contém uma parte rígida e outra parte flexível. Essas são as 4 subdivisões. Muito bem. A nossa Constituição de 1988, eu tenho um exemplo dela aqui. Segundo essa classificação, seria muito fácil você acertar essa questão numa prova de concurso ou numa prova do exame da OAB. A nossa Constituição, ela é formal, ela é escrita, ela é analítica, o modo de elaboração dela, dogmática, ela foi promulgada e ela, quanto à estabilidade, ela vai ser rígida. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. O grande doutrinador Alexandre de Moraes traz que a nossa Constituição não seria uma Constituição rígida. O doutor Alexandre de Moraes, em seu livro Curso de Direito Constitucional, diz que a nossa Constituição seria super rígida, porque nós teríamos uma parte dela rígida e outra parte imutável, que seriam lá as hipóteses do artigo 60, parágrafo 4º. Porém, o Supremo Tribunal Federal e a maioria da doutrina não segue essa classificação de super rígida. O Supremo Tribunal Federal entende que a nossa Constituição, ela é rígida. Então preste atenção, se cair num concurso público ou na prova da OAB uma questão sobre a nossa Constituição, qual é a classificação da nossa Constituição, e estiver lá super rígida, a questão tem que dizer, segundo Alexandre de Moraes, a nossa Constituição é formal, escrita, analítica, dogmática, promulgada e
super rígida. Se a prova perguntar, de acordo com a doutrina majoritária, como se classifica a nossa Constituição, é simples: formal, escrita, analítica, dogmática, promulgada e rígida. Então, doutores, alunos e estudantes, esta foi a aula sobre a classificação das constituições. Se você gostou da aula, te convido a curtir e compartilhar esse estudo. Assim poderemos ganhar força e incentivo para continuar esse trabalho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.